Diogo e Andrés Pereira. Vamos falar dos dois. Vamos mistura a brincadeira para a gente poder falar dos dois. Que partida desses dois jogadores ontem. E aí é o seguinte. Não, depois a gente fala sobre isso. E aí é o seguinte, eu queria de vocês um pouco da análise de vocês com relação à partida dos dois. O que vocês acham que mais chamou a atenção? Se vocês acham que isso pode ser um divisor de águas para eles no Flamengo ou não. O cara, janela tá chegando. Forte abraço. Por favor, vá embora. Livra-me desse cálice, como diria a música. Né? Enfim, queria um pouquinho da análise de vocês. Vai, Marcão. Mandar um abraço para Alex Silva aí, que falou que tá no trabalho, a gente não dá uma moral para ele, cara. A gente lê tudo aqui. Tamo junto. Desculpa, Alex. Beijo no coração. Hoje sou eu que estou apresentando. Eu mando meio mal. Foi mal. Cara, vamos lá. Aí, assim, eu preciso dividir as expectativas e os sentimentos com relação aos dois jogadores. Acho que os dois fizeram uma baita partida. Acho que a partida do Andrés é uma partida muito boa, muito, muito boa, naquilo que ele se propõe, né? Que é um jogador de meio, sem tanta pegada, né? É, assim, ele não tem tanta pegada eu vi isso aí, deu uma travada aqui. Assim, eu acho que o Andrés fez um jogão, mas naquilo que ele se propõe, não naquilo que o Flamengo precisa dele, né? Assim, a parte defensiva, eu acho que ele deixa muito a desejar, mas isso não é culpa dele, isso é característica dele, e aí tá quem coloca ele lá atrás para marcar. Acho que ele fez um baita jogo, deu assistência, fez gol, já tinha dado uma assistência no jogo anterior, né? Então, assim, ele vem numa sequência até boa de jogos, mas aí esbarra muito na questão da constância. Eu acho que ele não é um jogador constante. Então, assim, ele faz um jogo muito bom, dois, três, daqui a pouco ele cai, daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele aparece de novo. Então, assim, é um cara de muitos altos e baixos e o investimento nele seria muito alto. Então, para mim, um abraço. Acho que fez um ótimo jogo. Não vai apagar aquilo que ele fez na Libertadores. Eu acho que nada vai apagar. Só se ele ganhasse uma outra Libertadores pelo Flamengo, fazendo o que ele fez no jogo ontem. Pô, jogou demais, fez um gol, deu uma assistência, o Flamengo foi campeão da Libertadores. E a galera ia falar, beleza, você entregou aquela, mas deu essa. Então, tudo bem. Acho que ele é muito inconstante, né? Então, o que mais pega para mim no Andrés é a questão do investimento. Eu acho um investimento muito alto para um jogador comum, sinceramente. Ele é um cara comum. Ele é um bom jogador, mas assim, não é nada de espetacular. Meu Deus, temos que contratar esse cara. Como falaram lá no começo, assim que ele chegou, né? Não, pô, tem que pagar no débito, né? Não é assim. Com relação ao Hugo, cara, eu fico muito feliz pelo Hugo. Eu acho assim, é um garoto ainda. Eu falo isso aqui, cara, eu apanho toda vez que eu falo. Eu acho que o Hugo tem um baita de um potencial. Eu acho que o Hugo tem um baita de um potencial. Ele tem falhas na formação, e aí são as falhas que a gente conhece. Ele vai mal em bolas paradas, né? E aí tanto faz ser uma falta direta para o gol como um cruzamento dentro da área. Eu acho que ele precisa melhorar muito nisso. Com o pé, a gente já sabe, isso aí é histórico, né? Com relação ao Hugo. Mas eu acho que ele é um bom goleiro. Eu acho que ele é um bom goleiro, não, mas assim, ele tem potencial para ser um ótimo goleiro. Eu acho que tudo ali vai depender também de uma boa parte psicológica dele. Eu acho que isso vai contar demais. E de ele conseguir fazer o ambiente ficar propício para ele poder jogar com tranquilidade. Ontem ele fez isso, né? Ele faz um jogo que ele sai aclamado. Então, assim, acho que vai dar uma aliviada para ele. Agora, ele não pode errar no próximo jogo que vai voltar tudo de novo. Né? Então, assim, ele precisa de uma sequência de bons jogos, né, para ter aí pelo menos uma paz para ele poder trabalhar e se desenvolver. Eu acho que ele tem potencial para ser um bom goleiro. O ambiente para ele no Flamengo não tá bom. Assim, não é por conta do jogo de ontem, né? O jogo de ontem é maravilhoso e tal. A torcida vai lá, né? Apoia, grita o nome dele ali. Mas eu acho que ele ainda vai ter que se provar nos próximos jogos. Mas eu acho ótimo, por quê? É um ativo do clube. É um ativo do clube que estava sendo perdido. A gente estava assim, cara, não dá pro Neneca. A gente falou que a gente queria, né? Muita gente da torcida
queria o Matheus Cunha. E eu incluso. Falei, cara, dá uma chance pro moleque. Eu teria entrado com o Matheus Cunha no jogo do Cristal. Porque, ó, era um jogo que a gente já estava classificado, um adversário reconhecidamente mais fraco que o nosso, do que a gente, né? E eu teria entrado com o Matheus Cunha ali para ver, né? E o Castanha tá aí, já trabalha com futebol. Cara, grande parte, um grande percentual do jogo de futebol se chama confiança. Quando o cara tá confiante, cara, o cara vai, o cara faz, o cara desenvolve. Sem confiança é complicado. E aí as falhas do Hugo parece que aparecem ainda mais. Tomara que ele pegue confiança, né? Por conta desse jogo. Tomara que ele faça outros jogos em sequência bem. Não que o Flamengo tome o sufoco que tomou do Fluminense, mas que ele vá bem nos próximos jogos para que aumente a confiança dele. Eu ainda acho que ele tem bom potencial, precisa se desenvolver, mas para isso ele precisa ter um ambiente. No Flamengo ele precisa criar esse ambiente e ele ainda não tem. Marcão falou, Pelota, sobre confiança. Não é só... Não, a gente está falando com o jogador porque aqui a gente está falando de futebol, mas é na vida, irmão. Para qualquer coisa. Se você não tiver confiança, vem aqui, sentar aqui agora que eu vou fazer uma live. Se você não tiver confiança, você não faz. Você não vai sair. Se qualquer coisa da vida, né? Você precisa ter confiança, precisa estar bem, né, com você mesmo para você desempenhar e fazer o seu melhor. E no futebol não é diferente. E que bom que ontem ele conseguiu isso. Vamos lembrar que o primeiro Fla-Flu do ano a gente perdeu, culpa dele. Tomou um frango no final do jogo. Lá no Engenhão, né, contra o Fluminense, o gol do Aras de cabeça. Então, ontem para o Hugo, claro que o Marcão tá certo em falar de precisa de sequência, não é, um jogo não vai apagar o que ele fez, mas vai dar muita moral para ele como deu, e talvez dê a confiança para o psicológico dele, né, funcionar melhor e ele conseguir desempenhar nos próximos jogos. Mas não vai adiantar de nada. Chegar no domingo lá contra o Fortaleza ele falhar, vão esquecer dessa atuação do Fla-Flu. É assim que funciona. Não tem jeito. Mas que bom que ele ontem... Eu tinha um medo. Eu falei aqui na sexta-feira, né, com o Arthur, com o Bigode, com o Rafa. Porque tu imagina se ele joga ontem e ele falha novamente. Ah, é o Si. Não, claro, nós falamos sobre Si, né? Não tem jeito. Se ele falha ontem, talvez acabe a carreira dele, irmão. No Flamengo, com certeza. Quando que ele ia jogar novamente? Quando que ele teria confiança para jogar novamente? Quando que a torcida, né, teria confiança? Que bom, sinceramente, que bom para todos. Mas também colocando para ele, a torcida, para o treinador, para todo mundo, que bom que ele está indo muito bem no jogo. Mas para ele também, que bom que ele conseguiu, né, desempenhar muito bem ontem, porque que noite espetacular que ele teve. Irmão, ontem, vou te falar... Falando daquele jogo contra o Palmeiras, que ele foi muito bem, fez uma defesa. Como você acha que foi a defesa mais sinistra ontem dele? Ontem, aqui o Matheus Martins entrou cara a cara. Que ele pega no chão. Cara, eu achei a do Cano. Olha que coisa louca. Mas a do Cano, eu vou te falar o porquê. A do Cano... Porra, a do Cano ele tem que, pegar... Putz, meu irmão. Mas ele teve muito mérito no do Cano, mas o Cano também não finalizou. Então ele foi... Quando o Cano perde o tempo, ele dá o bote. A do Matheus Martins é quase que centralizado. É um pouquinho mais para a direita só. É uma explosão dele. Então, assim, ele tem o gol todo para finalizar. Ele pode bater de chapa no canto esquerdo do Hugo, ele pode estar cruzado, ele pode estar no alto, ele pode encher o pé. Irmão, e ele bateu rasteiro cruzado. E o Hugo pegou rasteiro. E o Hugo é grande pra caramba. Então, essa, para mim, foi a defesa do jogo. Por mais que tenha tido outros, a cabeçada, o próprio chute do Matheus Martins que ele pegou no ângulo, mas essa, com certeza, foi a mais difícil. Claro, na minha opinião. Eu acho que essa foi a mais difícil também. E assim... A do Cano, sabe qual é o grande lance da defesa do Cano, na minha visão? Sabe qual é? Foi a primeira. É a primeira defesa do jogo. Então, assim, eu acho que aquilo ali pode ter dado moral para ele. Assim, porra, não, hoje tamo aí. Hoje o pai tá on. Hoje tamo aí para defender. Nesse sentido de confiança, certeza. Mas a mais difícil, a do Matheus Martins. A do Matheus Martins também. Mas essa primeira é a primeira vez que no Maracanã a gente ouve um apoio, pelo menos na televisão, né? Um apoio. Eu acho que quem vaiou muito o Hugo foi a torcida do Fluminense, tá? Ontem. Porque, assim, ele já tinha feito algumas defesas e, cara, a galera vaiando. Eu falei assim, não é possível, né? Assim... Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui. Eu acho que a torcida é soberana.
torcida faz o que ela quiser, o que ela tem vontade. Eu particularmente, não acho nada produtivo você vaiar um jogador durante o jogo. Deixa para vaiar depois. Se tiver que vaiar, eu vaio depois, protesto depois. Com 1 minuto de jogo, a bola ir no goleiro e você vaiar, eu acho que perde um pouco o sentido. Mas assim, aquela defesa para mim é a defesa que a galera... E você sente pelo menos um pouquinho de apoio pro cara, sacou? Eu falei, opa, aqui pode ser. Né? E assim, foi a primeira defesa que ele faz. Não foi uma finalização, então assim, né? Não... Mas era uma bola difícil, ele poderia cometer um pênalti ali, por exemplo. Se ele erra a bola ali... É típico para conseguir. É típico. Ele dá um tapa certinho na bola ali para sair jogando. Acho que é uma defesa legal também, mas todas são difíceis, né, Marcão? Se você pegar pelo menos umas 5 ali, 4 ou 5 difíceis. Essa do Cano, essa do Matheus Martins, outro chute do Matheus Martins de fora, a cabeçada do Luiz Henrique, e talvez a menos foi a do John Kennedy, mas que também foi uma defesa. A do Luiz Henrique é difícil também, irmão. Né, ele cabeceia ali perto da pequena área, para baixo. Tempo pro contrapé do goleiro. Uma defesaça também. Pelo menos umas 5 grandes defesas. Na trave direita ali, que ele sai e abafa. Né, que ele tem também. Ele fez um baita jogo. Então, assim, para mim, o melhor é assim, esse jogo excepcional para dar a bendita da confiança. Para começar a ter confiança e voltar a jogar bem. Eu acho que ele tem potencial. Eu acho que continuo achando que ele tem potencial. Eu sinceramente adoro o Marcão nesse sentido, porque ele me dá a confiança de eu tentar ter confiança sobre o Hugo, porque sem sacanagem, eu não tenho a menor confiança no Hugo, assim. E aí muita gente falando, nossa! Eu passo muito apuro com o Hugo, principalmente quando as bolas vão recuadas com o pé. Cara, eu não tenho a menor segurança com ele, cara. Fio da espinha. Mas, cara, assim, debaixo das traves ali, Perrotinha, eu acho que ele tem todas as características de um bom goleiro. Ele é alto, ele é rápido, tem porte, ele faz defesas difíceis. Agora, tá tendo umas falhas que, cara, é coisa de maluco as falhas que ele tá tendo, né? Pois é. Só que a falha dele custou, cara, título, custou eliminação, assim, cara... Se a gente ver, por muito menos teve goleiro que passou pelo Flamengo e não teve carreira. Sim. Eu acho, por exemplo, o gol da Supercopa, o gol que a gente leva na Supercopa, eu acho falha do Hugo. Sim, ele espalma para frente. No meio da área, um chute de muito longe. Ele rebate para o meio da área, um chute de muito longe. Assim, porra, é um frango? Não é. Ele rebateu mal a bola, né? Mas assim, eu acho que ele tem falhado muito. Tem falhado assim. Aí é falha. Aí é falha. Né? Frango é aquele clássico, né? Aquele que bate das pernas, aquele que a bola fura. Frango, né? Eu acho que ele levou esse do Cristal. Uma bola. O Cristal, para mim, é frango. Para mim aquilo ali é falha, é as duas coisas, mas é frango. Ali para mim, ele frangou. Né? Mas assim, sei lá, assim, ele sempre teve esses problemas, saída com o pé, falta. Lembra que a gente falava muito de falta? Pô, ele parece que não sabe armar a barreira, ele sempre tomou 2 ou 3 bolas do Diego Souza no canto dele. Essas falhas ele carrega do Sub-20, cara. Eu que vejo o jogo do Sub-20, ele fazia isso. Ele fazia isso já, sabe? Agora, ele era um goleiro que perto ele tinha reflexo, ele defendia bolas bem difíceis. Ele não levava esse gol que ele levou do Cristal, por exemplo. Então, assim, eu acho que ele tem a evoluir e ele precisa melhorar nessa questão das falhas dele. Eu acho que falta lapidar ainda. É um goleiro jovem, né? Tem 23 anos ainda. Se não me engano, ele tem 23 anos. Muito bem. E o seu Andreas Pereira, hein? Quero saber de vocês. Saiu informação, inclusive, agora há pouco, né? Acho que do jornal O Dia, deve ser do Vene, né? Do Vene Casagrande. Né? Deve ser dele, falando que, inclusive, o Bertolucci já deu posicionamento de que ele não continua mais no Flamengo. De que 30 de junho e abraço, volta para a Europa. E ele não acredita, inclusive, acha muito pouco provável que tenha uma extensão de empréstimo. Então, vamos ver um fim de passagem do Andrés Pereira que vai nos encher os olhos e nos deixar com saudade? Ou os traumas são irrecuperáveis e quero mais que o Andrés vá para... Porque, assim, foi realmente assim, não só essa última partida,
Mas a partida anterior, que acho que foi a da Libertadores, se não me engano, ele já tinha entrado bem. Mas. Perrotinha, vou te contar uma rapidinho. Não dá para pegar o livro no final, e só porque o final é ruim, todo o enredo é ruim, e achar que, né? Não dá, né? Ó, contra o Sport Cristal, o Andrés, ele sai fazendo uma jogada lá na área, no cantinho, que ele dribla para um lado, dribla para o outro, aí consegue passar, aí quando ele vai dar o passe, ele dá o passe e vira a cara. Que ele toma porrada. Não. Aí o Maracanã, eu vi o presidente, nosso presidente, Rodolfo Landim, aqui, ó, levantou e toda animadinha, rapaz. Toda animadinha aqui, ó, batendo palminha pro André, rapaz. Eu vi. Tava na minha frente. Agora. Desanima tanto, mano. Agora tem um detalhe. Bateu palminha aqui, ó. Levantou, casaquinho vermelho, batendo palminha aqui, pro André Pereira, só porque ele virou a cara, que deu um passo virando a cara. Mas assim, respeito demais a informação do Vene, né, cara? Só que eu não sei disso não, irmão. Porque o empresário falou. O empresário pode fazer isso para valorizar o jogador, para falar pro Flamengo, ó, vou botar ele em outro lugar, hein? Vai se apressar, não? Pode jogar pressão para cima do Flamengo. Então, sinceramente, né, eu não cravaria essa questão do Andrés não ficar no Flamengo, não. Cara, aí assim, se ficar com esse valor aí, 54 milhões de reais, aí é para abandonar, viu, filho? Meu Deus do céu. Eu não gostaria que ele ficasse, não, por causa do valor. Foi como eu falei lá no começo. Faz algumas partidas boas, depois ele alterna, né? E aí eu acho que é um investimento muito alto para um jogador comum. Lembrar que o salário dele não é essa fichinha, né? Ganha em Libra. Lá no Manchester, né? Claro que, Marcão, se arrumar um outro time na Europa, pode acontecer dele sair e tal, mas eu, sinceramente, hoje eu não cravaria que o Andrés não fica no Flamengo. Aproveitado no Manchester eu acho muito difícil. Não vai ser, então, por isso. Ou ele vai para outro clube da Europa, né? Acho que a principal informação do Vene é que o Bertolucci falou que, ou é o Flamengo que acha que o Manchester não aceitaria um novo empréstimo, né? A extensão do empréstimo. Porque ele só tem mais um ano de contrato, né? E se você emprestar até o final do ano, pelo menos, chegar em dezembro, janeiro, ele pode assinar um pré-contrato, sai de graça. Então, por isso que eles não querem, a não ser que prorrogasse o contrato dele, mas eles não querem. Eles não querem. Então, estou falando que a questão da informação lá do mesmo intermediário que trouxe as informações é de que se tiver algum outro clube interessado, pode acontecer, né? Dele ir para outro clube aí, mas se não, pode acontecer sim dele ficar no Flamengo. Tem gente no Flamengo que quer, inclusive o Paulo Souza ontem colocou, né, na coletiva lá para todo mundo ouvir que ele quer, né, a permanência do Andrés. Ou seja, tem gente, o presidente ficou todo feliz aí com a performance dele, como eu falei. Então, eu sinceramente, eu prefiro esperar, irmão. Nada contra a informação do Vene, eu sei que ele acerta a grande maioria, mas eu prefiro esperar. O Paulo Souza, na coletiva, falou que além dele, o elenco gosta muito, gostaria que ele ficasse, né? Coisa parecida assim também. Tem gente aí nesse elenco que manda muito, tá? Pois é, né? Temos presidente, vice-presidente, temos tudo nesse elenco. Tudo. O diretor do RH joga com a 10, né? Joga com a 10, Teve uma exatamente. bronca, ele falou, como assim e tal. O diretor de RH é complicado, né? De certo, eu vou te dizer uma coisa, hein, Marcão? Fala. Não, e lembra que a gente falou há pouco tempo atrás, será que o Flamengo quer o Vidal? Lembra que a gente falou, né?